Amados, podem ficar sentados agora. Pegue na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Coríntios 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Bom, glória a Deus foi muito fraco. Então quem encontrou, diga amém agora. Então melhorou. 1 Coríntios capítulo 9. Podem ler comigo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguradamente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei.
Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa palavra que esta noite o Senhor já está ministrando aos nossos corações. Fala poderosamente conosco. Obrigado, Senhor. A princípio eu ia pregar sobre outra coisa dentro desse texto, que eu li aqui um pouco antes, e também li na minha oração hoje em casa. E quando eu estava lendo agora dessa vez, a primeira frase me chamou a atenção. Quando Paulo diz no versículo 1, não sou eu, porventura, livre? A pergunta é, o que é ser livre? Hoje existem grandes confusões provindas de errôneas interpretações ou definições de liberdade. Estão chamando de liberdade hoje tudo o que não é liberdade. Então nós precisamos entender, e a Escritura Sagrada nos ensina o que é liberdade. Qual é o conceito bíblico de liberdade? Porque o conceito secular de liberdade, o conceito do mundo, o conceito ensinado no mundo sobre liberdade, amados, ele é falso. Ele não é bíblico. O que o mundo chama de liberdade é o que o mundo aprendeu do seu príncipe. O príncipe do mundo é o diabo. E o diabo é o pai da mentira. Por isso, o que o mundo chama de liberdade não é liberdade. O que o mundo chama de liberdade é conceito diabólico. Tem um cara diabólico aí escrevendo uns livros aí, não sei quantos tons de cinza, e agora o segundo parece é 50 tons de liberdade. E tudo que ele fala de liberdade nesse livro não é liberdade sob o conceito bíblico de liberdade. É liberdade de acordo com a cabeça de Satanás. O apóstolo João disse, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E a maneira do maligno, o diabo, escravizar o mundo é através da sua principal arma. A principal arma de Satanás é a mentira. Porque a arma de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus orou por nós, ele disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a espada do Espírito, a espada de dois gumes, é a verdade. A palavra de Deus
é a única verdade que liberta. Porque através dela nós entendemos qual é o conceito verdadeiro, a definição verdadeira de liberdade. O que é ser livre? Primeiro vamos falar alguma coisa sobre o que não é ser livre. Não é liberdade o que o mundo chama de liberdade. O mundo chama de liberdade várias coisas, todas elas baseadas em uma só coisa. Que liberdade é poder fazer o que você quiser. Esse conceito parece que ele já nasce no homem. O homem já nasce com esse conceito. Desde criancinha, antes de ter consciência, já está implantado por causa de Adão, já está implantado por causa do pecado original, já está implantado no ser humano esse chip maligno chamado pecado, que o leva a crescer pensando que ser livre é fazer o que quiser. Daí surgiram conceitos como um muito famoso que surgiu de alguns séculos para cá, que não é conceito bíblico, o conceito do livre-arbítrio, que todo mundo defende. Todo mundo defende o conceito do livre-arbítrio. Ateus acreditam em livre-arbítrio, católicos acreditam em livre-arbítrio, espíritas acreditam em livre-arbítrio, budistas, islamistas, pessoas de um monte de religiões e, infelizmente, também, a partir do século XX para cá, muitos protestantes, muitas igrejas evangélicas têm crido e pregado sobre livre-arbítrio. E a definição de livre-arbítrio é essa. O que todo mundo define como livre-arbítrio é: eu sou livre para escolher o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu sou livre para ir aonde eu quiser. Em palavras mais comuns, as pessoas dizem: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu faço com ela o que eu quiser, eu sou dono do meu corpo, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Tudo isso, amados, eu acabei de falar aqui, é a famosíssima e campeã doutrina de Satanás. Campeã porque ele conseguiu fazer com que o mundo inteiro acredite nisso. Desde a mais tenra idade, todo mundo defende esta falsa liberdade e ignoram o fato de que, na verdade, são escravos. Porque todo que peca é escravo do pecado. E a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Liberdade não é fazer o que quer. Porque o que o homem quer, a Bíblia chama de vontade da carne. O que o homem quer são as inclinações da carne. E todas elas são pecaminosas e contrárias à vontade de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você estava encantado, deixa eu lhe desencantar. Eu vou desencantar você, tá? Ninguém foi chamado por Deus à existência para fazer o que quiser. Ninguém. Deus não criou o homem
e deu a ele esse negócio que chama aí de livre-arbítrio, que eu ouvi até um pastor pregando aí alguns anos atrás, fiquei impressionado com a pregação dele. Deus nos criou, ele pregou assim, Deus nos criou e Deus nos deu livre-arbítrio e nem Deus se intromete no nosso livre-arbítrio. Que é isso? Amados, essa é a filosofia de Satanás. Isso não é palavra de Deus. Você, por acaso, é um intrometido quando você está mexendo nas suas próprias coisas? Responda para mim, vocês estão aí? Você é um intrometido quando você está mexendo nas suas próprias coisas? Não. O Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Deus pode mexer em tudo o que Ele quiser, porque tudo é dele. Ele não é intrometido. Esse pastor, infelizmente, está totalmente desviado do Evangelho. Está pregando mentiras e muita gente acredita, e as mentiras fazem muito sucesso, porque as mentiras concordam com a carne. As mentiras falam coisas que a carne quer ouvir, que a natureza humana decaída quer ouvir, que a sua vontade vai ser feita. Hoje em dia, a sua vontade, desde o ano 2000 para cá, entrou uma outra palavra na pregação dos evangelhos, uma palavra que ficou muito famosa, que é os seus sonhos. Tem até músicas dizendo aí, os seus sonhos, que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Já vi até adesivo de carro por aí. Você sonha, Deus realiza. Isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia fala assim no livro de Eclesiastes, do muito falar vem os sonhos. Sabe por que está sonhando? Porque está falando demais. E não está ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, sede prontos para ouvir, porém tardios para falar. Em Eclesiastes está escrito, do muito falar vem os sonhos. E quem sonha, no mínimo, tem que estar dormindo. Concorda comigo? Quem sonha tem que estar dormindo. A Bíblia fala assim, Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus não nos ensina sonhos. Deus nos ensina realidade. Deus nos ensina verdade. Mas foi criada por aí essa linguagem, sabe? Essa linguagem de sonhos. Você sonha e Deus vai realizar. Inventaram por aí, nós estamos terminando o ano, já tem igrejas por aí anunciando que no ano de 2013 vai começar com o famoso projeto de vida, onde você faz o seu projeto de vida e traz para Deus assinar embaixo, para Deus carimbar, para Deus abençoar o seu projeto de vida. Deus não vai abençoar o seu projeto de vida, porque o seu projeto de vida é iníquo, é pecado. Nós não temos que fazer projeto de vida, nós temos que submeter a nossa vida ao projeto de Deus. Submeter a nossa vida à verdade de Deus. Submeter a nossa vida à palavra de Deus. E aí nós temos vida e vida com abundância. Todas essas coisas que foram inventadas e estão sendo pregadas por aí, que ensinaram o homem a ser petulante diante de Deus, de tal maneira que ensinaram o homem a até dizer que
ele pode encostar Deus na parede. Ele pode determinar as coisas que ele quer que Deus faça e Deus vai ser obrigado a fazer. Amados, tudo isso é mentira. E pregado em igrejas, isso é heresia. E o resultado de heresia não é salvação. O resultado de heresia é apostasia e condenação. Quem pensa que é livre, porque está fazendo o que quer, e obrigando outros a fazer o que ele quer, e obrigando até Deus a fazer o que ele quer, está se cercando de condenação. Está longe de Deus. Está longe da verdade. Já se afastou completamente de Cristo Jesus. A palavra de Deus não está neles mais. Portanto, não são filhos da verdade, são filhos da mentira. Então, não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Porque o diabo é que é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade. E Jesus é a nossa única liberdade. Deus não criou o homem para o homem fazer o que o homem quer, para o homem fazer a sua própria vontade. O homem, como toda a criação de Deus, como todos os anjos, como todas as criaturas, o homem também foi criado em estado de sujeição. O homem foi criado para ser obediente a Deus. Assim que Deus criou o homem, ele começou a dar ordens para o homem. Deus não criou o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí criamos o homem. Muito bem, olha que bonitinho o homem. Vamos lá, façam o que vocês quiserem. Isso não é bíblico. Deus não mandou o homem fazer o que ele quisesse. Deus criou o homem, e assim que ele criou o homem, ele começou a dar ordens para o homem. Sujeite a criação, multiplicai-vos, coma da árvore que eu mandar e da árvore que eu não mandar, não coma. Deus deu ordens ao homem. Por isso que a palavra de Deus é chamada de lei, é chamada de mandamentos, porque são ordens. Ordens para ser seguidas, ordens para ser obedecidas. Em Deuteronômio 28, Deus falou assim: se vocês me ouvirem e obedecerem às minhas palavras, as minhas bênçãos virão e alcançarão vocês. Mas se não me ouvirem e não me obedecerem, o que alcançarão vocês são as maldições. O homem se tornou maldito. Por isso que ele pensa que a liberdade dele é ser independente de todo mundo, inclusive independente de Deus. Que Ele é o seu próprio Deus, que Ele é o seu próprio Senhor, que Ele é quem dirige a sua própria vida. Isso não é liberdade. O conceito bíblico de liberdade, ele depende do conceito de obediência. O que não combina com o conceito de liberdade do mundo. No conceito de liberdade do mundo, se alguém tem que obedecer, então é porque não é livre. O conceito de liberdade do mundo não combina com o conceito de obediência. É por isso que desde criança o homem não quer obedecer seus pais. O homem resiste a obedecer. A criança já, o menino, a menininha pequenininho já não quer obedecer o que o pai está mandando, a mãe está mandando. Por quê?
A obediência não habita no homem. O que habita no homem é a desobediência. Por isso, não ter que obedecer a ninguém, para ele, para o homem, isso é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é a mais terrível escravidão. A liberdade bíblica, a liberdade no conceito da palavra de Deus, ela depende do mesmo conceito de obediência. É ser livres para obedecer a Deus. E isso para o mundo é loucura. Ser livres para obedecer a Deus. Eu cito muito aqui o Salmo número 1, que fala assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele é como a árvore, olha a comparação, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, prosperará. Aí o Salmo continua dizendo agora dos ímpios. Os ímpios não são assim como esse homem. Os ímpios são como a palha levada pelo vento. Agora olha para mim aqui e olha essas duas figuras. O que parece mais livre? Uma árvore plantada no chão, presa no chão, ou uma palha voando para onde o vento levar? O que parece mais livre? Dentro do conceito mundano de liberdade, parece que a palha é que é livre. Já viu uma árvore voando por aí, levada pelo vento? Você vê a palha sendo levada pelo vento. A árvore não pode voar, porque ela está presa. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, não é como a palha. Ela é como a árvore, plantada, enraizada, que não sai do lugar, está ali, permanece ali, porque Jesus disse, se permanecerdes em mim, e eu permanecer em vós, e as minhas palavras permanecerem em vós, é que vocês vão produzir o fruto. Entenderam? O justo é como a árvore, que aparentemente não é livre, porque está presa. Ela está enraizada no chão, não pode sair dali. O ímpio parece que é livre, porque não está preso, está solto. Para onde bater o vento, lá vai o ímpio. Ah? Lá vai o ímpio. Ele passa assim perto da árvore. Tchau, árvore, você fica aí que eu estou livre. Eu vou para aquele lugar, eu vou para aquele outro lugar, eu vou para aquele outro lugar. Os ímpios são como a palha. Por isso, não prevalecerão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não se deixe enganar, amado. Enquanto eu estou pregando aqui, no meu interior estou orando ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, abra o seu coração e você entenda que o que parece liberdade não é liberdade. E a liberdade é exatamente aquilo que não parece ser liberdade. Quando Paulo diz, não sou eu porventura livre, sabe por que ele está dizendo que ele é livre? Essa é uma pergunta retórica. Ele está dizendo que ele é livre porque Cristo o libertou. Porque Cristo o libertou. Por isso ele escreveu também aos Gálatas, para ser livres, Cristo nos libertou.
Não vos submetais outra vez a julgos de escravidão. Para ser livres, Cristo nos libertou. A liberdade bíblica é um conceito que depende do conceito da obediência. Somos livres para obedecer a Deus. Livres para obedecer a Deus. Livres para fazer a vontade de Deus. Tudo isso é uma introdução que eu estou fazendo, porque quando eu estava lendo, o que Deus estava me dando nessa frase era mais ou menos o que eu vou dizer agora. O principal fator de escravidão na sua vida não é Satanás, não é o mundo, não são as pessoas que você convive com elas. O maior fator de escravidão na sua vida é você mesmo. Você se cerca de algemas. Você se cerca de escravidões que Deus já tirou da sua vida e você quer se sentir seguro com elas. Só se sente seguro se rodear de escravidão. Você mesmo se escraviza. Uma das maiores lástimas no final da nossa vida é a gente chegar diante de Deus e Deus falar assim conosco: olha só, você viveu 80 anos, 90 anos, 70 anos, e nesses 70 anos, olha aqui, eu vou mostrar para você, como num filme, tudo o que eu queria que você fosse e tudo o que eu queria que você fizesse, mas você não chegou a 1% disso, porque você se prendeu. Você se deixou amarrar. Tudo te amarrava, tudo te parava, tudo deixava você na inércia. Você passou a vida inteira dando desculpas, que por causa do seu trabalho, que por causa da sua família, que por causa do seu casamento, que por causa dos seus filhos, que por causa do seu estudo, que por causa dos seus compromissos, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Você não buscou o Senhor com maior afinco. Você não buscou o conhecimento pleno de Deus na sua palavra com maior afinco. Você não perguntou para Deus e não teve ouvidos para ouvir a pergunta que Paulo fez. Por isso que Paulo está dizendo aqui que é livre, porque Paulo fez ao Senhor duas perguntas: Senhor, quem tu és? E a segunda pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Você já pensou você passar a vida inteira fazendo alguma coisa que você acha que Deus queria que você fizesse, mas chegar diante de Deus e disser: você não fez nada do que eu queria. Primeiro, você nem ouviu, nem me perguntou o que eu queria. Você não quis nem saber o que é que eu queria de você. Quando a gente fala da criação, a gente não diz assim, que cada um é único. Só existe essa Emília Fernanda aqui, só existe esse Marcos, só existe esse João Marcos, só existe esse Edivaldo. Cada um de nós é uma pessoa única, chamada por Deus à existência. E não fomos chamados para viver apenas uma vidinha medíocre. Sabe o que eu chamo de vidinha medíocre? Sabe o que é mediocridade? Sabe o que é ser medíocre? Ser medíocre é ser apenas um ser humano normal. Trabalhar como todo mundo trabalha. Ganhar dinheiro como todo mundo ganha.
gastar dinheiro como todo mundo gasta, casar como todo mundo casa, ter filhos como todo mundo tem, ter uma família como todo mundo tem, comprar uma casa financiada pela Caixa como todo mundo faz, comprar um carro financiado como todo mundo compra, e fica se matando para pagar. Isso é vida medíocre, não faz nada além disso. E tudo isso te prende nessa mediocridade que você nem quer imaginar que Deus tem algo além para você. Que Deus tem algo além para você. Por misericórdia eu te pergunto, você já descobriu o que Deus tem para você nessa vida? Você perguntou a Ele? Você está se achegando intimamente diante de Deus, se purificando dos seus pecados, ouvindo a sua palavra, perscrutando as Escrituras e atrás disso querendo saber, Senhor, o que queres que eu seja? O que queres que eu faça? Que mudanças o Senhor ainda quer operar na minha vida? Ou você está com a maioria aí sendo levada pelo marasmo da mediocridade? Entra ano, sai ano, chega dezembro, você pensa que vai começar um ano novo, o ano é novo, mas a pessoa é velha. Aí como a pessoa é velha, não interessa que o ano seja novo, porque você vai continuar fazendo as mesmas velharias que fez no ano velho que passou. E nos outros. E não foi além, e não foi mais além do que você mesmo, aí vem a palavra mediocridade, do que você mesmo mediu. Mediocridade significa isso. Algo que você mesmo mediu. E ficou só nisso. E ficou só nisso. Aí você se torna um ser humano medíocre. O seu jeito de ser marido é um jeito medíocre. Não cresce como marido. O seu jeito de ser esposa é um jeito medíocre. Não cresce como esposa para ser uma esposa excepcional. O jeito de ser filho é medíocre. O jeito de estudar é medíocre. Se der, eu passo naquela prova, eu me arrebento, tiro meia dúzia e pronto. Que medíocre. O jeito de ser profissional é medíocre. E aí, vem aqui para a congregação, o jeito de orar é medíocre. O jeito de cantar é medíocre. O jeito de ouvir a palavra é medíocre. E o jeito de viver a palavra é medíocre. Nunca vai além. Eu gosto, às vezes, de quando estou lendo os evangelhos, ler alguns textos que eu vi Jesus se admirando de pessoas que foram um pouco mais além. Como a mulher que disse, Senhor, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas. Como o centurião que disse, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda uma palavra só, que o meu servo será curado. Essas pessoas, Jesus se admirou delas. Jesus disse para aquela mulher, mulher, grande é a tua fé. A mulher que 12 anos sofreu do fluxo de sangue, gastou tudo com a medicina, agora ela poderia estar, estou deprimida. Mas não, ela não se deprimiu. Ela ouviu falar de Jesus. O nome de Jesus chegou aos seus ouvidos. Amados, eu acho o cúmulo do absurdo alguém ouvir o nome de Jesus e ainda ficar deprimido por qualquer coisa que seja nessa vida. Ela ouviu o nome de Jesus.
Tinha tudo para ser uma mulher depressiva, para se deprimir. Como muitos hoje, por muito menos do que isso, se deprimem, ficam arrasados, desanimam, perdem o ânimo, perdem a constância. Ah, não vou mais na congregação, não. Vou dar um tempo para mim mesmo. Que frescura. Ah. Aquela mulher falou, peraí, esse é Jesus? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá para perto dele. Eu vou chegar tão perto dele que eu vou conseguir tocar na gola das suas vestes. A palavra de Deus é anunciada para você para isso. Para você, se você é homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, quando ouve essa palavra, você vai querer se aproximar mais do Senhor, chegar mais perto. Se comprometer mais com Ele. Você quer tocá-lo, você quer vê-lo, você quer abraçá-lo, você quer amá-lo. Mas as pessoas ouvem falar de Jesus e não se aproximam dele. E continuam por aí com os seus sonhozinhos medíocres. Achando sempre que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Ah, eu queria ter o que o outro tem. Amados, você tem Jesus? Você tem Jesus? Quem tem Jesus não enxerga mais obstáculos. Quem tem Jesus enfrenta os obstáculos, porque sabe o que tem. Paulo disse a Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Você crê em Jesus? Sabe em quem tens crido? No Jesus que disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe por que Jesus chegou atrasado? Porque quando ele ouviu falar de Lázaro, Lázaro estava ainda doente. Lázaro ainda estava doente quando mandaram avisar Jesus, teu amigo Lázaro está doente. Jesus podia chegar enquanto ele estava doente. Jesus podia, dava tempo, mas Jesus se demorou de propósito. Jesus se demorou de propósito. Sabe por quê? Porque todo mundo ali já acreditava que enfermos Jesus podia curar. Mas depois que morreu, não podia fazer mais nada. Por isso, quando chegou, falou assim, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, ter curado também o seu amigo? Porque viram que Jesus chorou. E Marta disse, ó Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Cala a boca, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? A fé deles estava medíocre, porque acreditavam que Jesus podia apenas curar o doente, mas não acreditavam que ele podia dar vida depois que esse doente já morreu
e que já está há 4 dias sepultado. Já tem 4 dias sepultado. Mas Jesus chega diante da tumba e diz: Lázaro, sai para fora. Sabe por quê? Porque Jesus não é medíocre. Jesus extrapola. Jesus sempre vai mais além. Sabe por quê? Porque Jesus é livre. E Ele é a própria liberdade em pessoa. Eu já vi muitos crentes livres. Hoje em dia está difícil de ver. Eu já vi muitos crentes livres. Os primeiros crentes da época da minha conversão eram crentes que a gente todo dia estava orando em algum lugar, todo dia estávamos lendo Bíblia, e todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, todo mundo fazia uma coisa que todo mundo faz hoje. Mas os crentes de hoje estão medíocres, mesquinhos, escravos da carne, escravos de sentimentos, escravos do mundo, escravos de dificuldades, estão cercados de um emaranhado de elementos aí que simplesmente os prendem. E é difícil para eles até, muitas vezes, vir uma vez na semana numa congregação, ou ler a Bíblia, ou orar, porque estão presos. Estão presos porque se deixaram outra vez escravizar. Se deixaram escravizar. O casamento que era para ser uma bênção, melhor serem 2 do que 1, leva eles a falar: eu estou pior depois que casei. Leva ele a dizer o contrário da palavra. É pior ser 2 do que 1. Quando eu era 1 era melhor. Quando eu era 1 eu andava mais rápido. Quando eu era 1 eu estava lá na congregação o tempo todo. Quando eu era 1 só, eu estava lendo a Bíblia, estava orando, estava chorando, estava buscando, estava louvando, estava glorificando a Deus. Agora casou. Tem um ditado em espanhol assim: casou, cansou. Um ditado de 2 palavras. O casamento, em vez de fazer essa pessoa ir para frente com mais velocidade, porque ela estava uma só, estava indo para frente, crescendo em Cristo, aí vem e casa com alguém que é uma bênção, a velocidade agora dos dois aumenta, porque o Senhor está no meio. Não, se casa e diminui a velocidade. Esse casamento foi uma porcaria, me desculpe. Porque a gente se casa não para retroceder, a gente se casa para ir para frente. A gente tem emprego para ir para frente. A gente trabalha para ir para frente. Tudo que a gente faz é para desenvolver, e principalmente desenvolver a vida espiritual. A gente tem filho para crescer ainda mais. Não é para que os filhos sejam um motivo. Estou cansado, estou apagado, não estou dormindo de noite. Faz vigília. E eu digo isso com autoridade. Porque eu tenho 2 filhos que quando não dormiam de noite, nós fazíamos vigília. Já que não podemos dormir, vamos orar. Eu pegava o violão e cantava. E lia salmos, e lia a palavra. Eu não sei tocar violão, então coloca um DVD ali, um CD. E cante junto. Não, mas todo mundo se amarra. Sabe? Todo mundo se amarra com as coisas normais da vida. A escravidão negativa e a escravidão positiva. A escravidão negativa é quando as pessoas estão amarradas no pecado. E a escravidão positiva, quando estão amarradas em coisas que deveriam ser bênçãos. Mas simplesmente ela se amarra e não é livre.
e não é livre. Não é livre para Cristo. Não é livre para Deus. Não é livre para viver na presença de Deus, para buscar a sua presença, para buscar ser mais obediente, para buscar a sua santidade. Santificação, amados. Santificação só se santifica quem é livre. Escravos não se santificam. Um dos problemas do regime escravocrata, dos vários que já existiam no mundo, é que o escravo é sempre escravo. Ele nunca cresce. Mesmo que ele pare de trabalhar num lugar mais difícil, comece a trabalhar num lugar mais fácil, isso não foi um progresso para ele, porque o estado dele continua sendo o estado de escravo. Um escravo não cresce. Mas os filhos crescem. Filhos crescem. Fomos feitos filhos de Deus para crescermos à medida da estatura do Filho de Deus. Não para ficar esse negócio de entra ano, sai ano. Tá a mesma coisa. A mesma coisa. Não houve crescimento em nenhuma circunstância. Não houve crescimento em nenhuma circunstância. Eu prego para vocês essa palavra, sabe por quê? Porque eu sou livre. Paulo está dizendo aqui, não sou eu porventura livre? Eu também digo, não sou eu porventura livre? Amados, nada me amarra. Nada me amarra. Não sou rico, luto para viver. Mas nada me prende. Eu sou livre em Cristo Jesus. Livre para orar, livre para ler a palavra várias horas por dia, de me deleitar na presença de Deus, porque eu quero cada vez mais aprender isso, porque essa é a verdade, conhecereis a verdade, e quanto mais a conhecemos, mais livres somos. Esse é um dos motivos porque tanta gente hoje que se chama de crente aí é escravo, porque simplesmente ignora a palavra é a verdade. Ignora a palavra. E fica aí atrás de liturgias, cultos inventados pelos homens. Campanha não sei de quê, projeto não sei de quê, e só se escraviza nessa religiosidade, porque são escravos de doutrinas humanas, porque não conhece a doutrina de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O homem do Salmo 1 é a árvore que não sai do lugar, mas é livre. É livre porque está plantada junto à corrente de águas e dá o seu fruto na época própria. A folhagem não murcha. Nunca é aquele crente murcho. Aquele crente que chega aí, estou derrotado. A vida está pesada. Está tudo difícil. Casamento difícil, filhos difícil, vida financeira difícil. Credo. Misericórdia, irmão. Você não conhece uma pessoa que eu conheço que chama-se Jesus de Nazaré? Jesus, o Filho de Deus. Por isso que o nosso ministério aqui tem esse nome. Por acaso Cristo não vive em você? Paulo é tão livre que declarou: Cristo vive em mim.
Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente na carne agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viu? Por isso que eu mandei vocês virem mais para frente hoje. As pessoas chegam aqui na igreja, parece que elas já vêm amarradas de casa. Já vêm amarradas. Estão todas presas, amarradas. Primeiro, está tão amarrado que não consegue chegar na hora. Está tão amarrado que chega atrasado toda vez. E cada vez mais aumenta o atraso. Aí chega, senta lá para os cantos, assim, como quem está dizendo assim, ó, acabando, eu, ó, vaso. Estão amarrados. Ah, eu não vou porque tem fulano lá, não quero encontrar fulano, não quero encontrar Beltrano. Eu odeio, já vi gente falar isso aqui por aí. Não ouvi não, mas me falaram o que falaram. Eu odeio quando o pastor manda cumprimentar todo mundo. Eu não quero cumprimentar fulano, Beltrano, ciclano, eu quero ir embora logo. Sabe por quê? Porque você está amarrado. Você está igual o capeta, está amarrado e não é em nome de Jesus. Amarrado, não é uma pessoa livre, não é uma pessoa aberta, não é uma pessoa curada, não é uma pessoa espontânea, não é uma pessoa viva. O que está vivendo é morte. Ah, aquilo que eu queria não deu certo, aquela pessoa que eu queria não me quer, aquele que eu queria não deu certo, aquele trabalho que eu queria não achei. Ah, vem cá, você não achou Jesus, não? Você não foi encontrado por Jesus? Jesus não vive em você? Se Ele vive em você, aquilo que você não ganhou, vá para o raio que o parta. Porque o que vale é o tesouro que você tem. Se você tem Jesus. Paulo diz assim, olha, tudo na vida eu considero como perda, em comparação com o único bem supremo, de ter a Cristo e ser achado nele. Aonde, pastor? Tá aí, você não lê Bíblia, é por isso que não sabe. Filipenses capítulo 3. Tudo considero como perda em relação a esse bem supremo de ter a Cristo e ser achado nele. Esse é o meu Jesus. Este é o Senhor Jesus. Por isso, quando eu estava começando a ler aqui o texto, eu queria falar dessas coisas aqui do final, do atleta e tal, de Paulo esmurra o seu corpo, mas essa palavra me saltou aos olhos, pois não sou eu livre, porventura livre? Depois fala, não sou apóstolo. Por que ele não começou dizendo, não sou eu apóstolo? Mas por que ele começou com essa frase, não sou eu livre? Porque Deus inspirou ele a dizer isso nessa hora. Porque isso aqui é algo muito importante que nós temos que ouvir. Isso que ouvimos essa noite. Quem é livre, amados, não depende de outras coisas nas circunstâncias para ser feliz, porque já tem a felicidade morando dentro dele. E essa felicidade tem nome. Essa felicidade é eterna. Essa felicidade é uma pessoa. A pessoa de Jesus. O resto na vida que você ganhar é acréscimo. E o que não ganhar, falta não vai fazer, porque você está cheio de vida eterna. Tá mesmo? Você tá mesmo? Vamos tentar ir um pouco mais além agora nas suas orações? Começando a ficar de pé? Para você começar a orar, não ficar me ouvindo orar? Vamos começar a deixar de ser medíocre na oração. Ó Deus Todo-Poderoso. Como é bom ter o Senhor. Como
é bom ser do Senhor. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom estar nas tuas mãos e ter, Senhor, convicção, certeza, experiência real de que se é livre e que não é escravo de nada, de ninguém, porque para sermos livres o Senhor nos libertou. Jesus, tu és a nossa liberdade. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor, tu és tremendo, Senhor. Nós somos livres para elevar a voz, somos livres para expressar a nossa fé, somos livres para dizer, não importa o que vão pensar, dizer que amamos o Senhor, que pertencemos ao Senhor, que tudo o que queremos é obedecer o Senhor, que tudo o que queremos é ser santos como o Senhor é santo, ser filho de Deus como tu és filho do Pai, Senhor. Queremos ser a tua estatura, porque basta ao discípulo ser como seu mestre. Queremos ser como tu és, Jesus. Um homem livre, um homem amplo de alma, Senhor. Um homem que não é medíocre, que não é mesquinho. Uma pessoa aberta, que não enxerga obstáculos, que não enxerga impossibilidades, porque o Deus é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que move céus e terra, porque é o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há, que é o Criador de todas as coisas, que chamou todas as coisas à existência, que meramente a sua palavra tudo veio a existir. Tu és, Senhor, Todo-Poderoso. Pai, eu suplico a Ti nessa noite, em nome de Jesus, por cada um dos que estão aqui presentes, Senhor, ainda amarrados pela timidez, amarrados pela ignorância, amarrados pelo ódio, amarrados por coisas normais da vida, amarrados pelo casamento, amarrados pelo trabalho, amarrados pelo dinheiro, amarrados pelos filhos, amarrados pelas aparências, amarrados pelos estudos. Senhor, em nome de Jesus, quebra essas amarras. Em nome de Jesus, corta essas amarras. Em nome de Jesus, queima essas amarras. Em nome de Jesus, derruba por terra essas correntes, destrói essas algemas, levanta um povo livre para Te adorar, livre para Te louvar, livre para Te obedecer, livre para levantar os braços, livres para aplaudir, livres para orar, livres para ler a Tua palavra, livres para declarar ao mundo que são propriedade exclusiva do Senhor, que o diabo não pode com eles, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um povo livre, Senhor. Um povo livre, Senhor. O Senhor veio formar um povo livre, Senhor. O Senhor veio formar um povo alegre, Senhor. O Senhor veio formar um povo para cima e não para baixo. O Senhor não veio formar crentes deprimidos, mas crentes santos, de cabeças erguidas, sabendo em quem creem, em quem têm crido, e confiantes totalmente no Senhor. Aleluia. Quebra as amarras. Quebra as amarras, Senhor. E aproveita e leva toda enfermidade do corpo, da alma, do espírito agora, em nome de Jesus. Tira todo espírito de doença lá da casa, do leito onde dorme. Sai agora em nome de Jesus. Estenda a mão para a direção da sua casa e ore com força para a sua casa agora. Diga para Satanás que ele não é bem-vindo na sua casa. Ore, você que tem autoridade de Deus na sua casa.
Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas da nossa casa. O nosso lar é um lugar para o Senhor habitar, para o Senhor morar conosco, para o Senhor mandar, para o Senhor ser glorificado, para o Senhor ser exaltado. Diabo, saia da minha casa agora, em nome de Jesus. Espírito de preguiça, espírito de doenças, espírito de invejas, espírito de ciúmes, espírito de maldade, espírito de miséria, em nome de Jesus, fora da nossa casa, fora do nosso lar, fora das nossas vidas, agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, limpa a nossa casa, tira o pecado lá de dentro, tira a sujeira lá de dentro, e lava tudo agora, Jesus, com o teu sangue, ó Cordeiro Santo de Deus. Porque eu quero um lar livre, uma casa livre, uma família livre, para te servir, para te adorar, para te buscar, e para demonstrar que pertence verdadeiramente ao Senhor. Le canta labachuriandra lais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Comece agora a agradecer. Comece a agradecer, ações de graças. Estou ouvindo muito poucas vozes. Solte a voz. Você é livre, solte a voz. Você é livre, solte a voz e agradeça. Diga alto, diga obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, com altos louvores em meus lábios. Eu quero glorificar o teu nome, porque o Senhor é quem me dá vitória. Eu dependo do Senhor. Eu vivo no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha salvação, o meu baluarte. Aleluia! Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por todas as coisas que envolvem as minhas circunstâncias. E no meio delas eu não me abaterei, porque o Senhor é comigo. E em nome do Senhor eu as vencerei. Le canta labachuriandra lais. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia.